Antes das nossas reflexões, é importante que eu ressalte que eu não ocupo a tribuna espírita na condição de quem ensina, mas sim de um aprendiz do Evangelho que tem a ousadia de compartilhar alguns estudos da nossa doutrina espírita. E como muito bem mencionou a nossa irmã Luana, o tema é a reforma íntima sob a luz do Espiritismo. Nós que aqui estamos nesta casa de tantas bênçãos e nossos irmãos que estamos acompanhando pela internet, todos nós tomamos uma atitude muito inteligente, uma decisão muito importante, quiçá a mais importante da nossa trajetória evolutiva, que é de seguirmos o modelo e guia da humanidade, o nosso Divino Mestre Jesus. Portanto, parabéns, porque nós sabemos que muitos irmãos nossos ainda se encontram com as suas consciências cristalizadas no mal. E quando nós falamos de reforma interior, nós estamos nos referindo a um projeto de vida, e vida espiritual. Mas esta vida espiritual tem os seus reflexos na vida material, na vida de espíritos reencarnados. Allan Kardec, na questão 132, em O Livro dos Espíritos, perguntou aos luminares da humanidade: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles responderam: Deus impôs a encarnação aos espíritos para nos fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros é missão. Há também outro objetivo da encarnação, a de suportarem todas as vicissitudes da vida. Nisso está a expiação. E continua a resposta. E aí, nós refletimos a respeito desta pergunta, bem como da sua sábia resposta pelos Espíritos, e aí nós temos um alento. Deus nos criou para a perfeição. Quer dizer que nós ainda não somos espíritos perfeitos, mas estamos imperfeitos. Nós não somos. Nós estamos com qualidades inferiores e já temos notícias quais são algumas delas: o orgulho e o egoísmo. Todos nós sabemos que trazemos em nós esses vícios morais que devem ser transubstanciados, transformados, porque às vezes nós acreditávamos que a reforma íntima é destruir em nós aquilo que trazemos, que nos impede que tenhamos a paz que o Cristo nos oferece. Mas não é destruir em nós isso que nos infelicita, mas sim transformar. Como, por exemplo, nós transformamos o egoísmo em altruísmo. O que vem a ser? O egoísta é: isto é meu, aquilo me pertence, não abro mão de nada. É meu. Apenas meu. O altruísta: isso é nosso. Ele compartilha. Enquanto que, para que nós possamos conquistar esta virtude, nós precisamos de um processo. E esse processo, quando nós temos a tomada de consciência de que somos espíritos imortais, nós já começamos a trabalhar essas potências espirituais que todos nós temos. Todos nós somos estes espíritos que um dia viveremos as glórias do reino de Deus. E onde é que começa esse reino? Em nós, em nossos corações. Diz o Espírito de André Luiz, através da palavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que o espírito humano conquistou a razão há 40 mil anos. Vejamos, meus irmãos, minhas irmãs,
40 mil anos. É impressionante quando nós olhamos no espelho. Evidentemente, somos espíritos que estamos usando aí um instrumento perecível, que vai ter aí o seu momento de se transformar. E pensamos assim, nossa, eu já existo há cerca de 40 mil anos? Não, nós existimos muito mais de 40 mil anos, muito mais. Eu estou falando que nós conquistamos a razão há 40 mil anos. Porque o princípio inteligente, que é a definição que os Espíritos dão do Espírito, ele peregrinou pelos vários reinos da natureza, onde o pensamento era fragmentado, e depois, quando conquistou a razão, ele passou a ter um pensamento contínuo. E aí alguém diz assim, nossa, quer dizer então que eu sou muito antigo? Demais. Mas não tanto. Não tanto. Por quê? Porque, segundo a ciência, o nosso planeta Terra já existe há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. E os espíritos, usando uma analogia a respeito do tempo para a nossa existência, equipararam 100 anos de vida terrestre a um relâmpago. Qual que é a duração de um relâmpago? Pronto, olha, surgiu, desapareceu, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. 100 anos na Terra equivale a um relâmpago na eternidade. E quando nós falamos de eternidade, então, o que é eternidade? Um tempo sem fim. Viveremos para sempre, para sempre. E aí resta perguntar, o que faremos da nossa eternidade? Até quando nós iremos reencarnar e desencarnar, passando por essas vicissitudes? O que são vicissitudes? São justamente os acontecimentos. E muitos desses acontecimentos, eles são dolorosos. Provação. Emmanuel, em o livro Consolador, respondeu pela palavra mediúnica de Chico Xavier a diferença entre provação e expiação. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Evidentemente, Emmanuel, com seus termos, está mostrando para nós qual é a situação em que nós nos encontramos. Por quê? Todos nós passamos por provações. Todos nós estamos sujeitos às expiações. As expiações são as consequências, são os efeitos daquilo que nós praticamos no pretérito, tanto quanto na atualidade, e que tem suas consequências, uma vez que nós infringimos as leis divinas, que são perfeitas, imutáveis e para sempre, diferente das leis humanas, que vão se adequando à evolução da humanidade. Muito bem. Quando nós analisamos a pluralidade dos mundos habitados, pedagogicamente falando, o professor Allan Kardec classificou os mundos em 5 categorias. Primeiro, mundos primitivos. Segundo, mundo de provas e expiações, que é a categoria do nosso planeta Terra. Nós. Terceiro, mundos regenerados. Quarto, mundos felizes ou mundos divinos. Quarto, mundos felizes. Quinto, mundos divinos ou celestes. Nós conhecemos um espírito desta categoria de mundos divinos ou mundos celestes, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é tão feliz, que ele quer compartilhar conosco a sua felicidade. Por isso que ele fez o supremo sacrifício de descer das esferas resplandecentes para nos elevar, trazendo para nós o Evangelho, que, nas palavras do Espírito André Luiz, é o código
de princípios morais do universo. Então, quando nós temos a disposição íntima de vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, nós estamos nos habilitando para vivermos como espíritos iluminados em diversos planos do universo. Jesus confia em nós. E quando nós falamos de confiança, nós estamos falando de fé. E aí alguém diz assim: nossa, meu irmão, mas eu aprendi com Jesus que se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. O que vem a ser isso? Eu estou tentando ver as pessoas com bons olhos. O que é ver as pessoas com bons olhos? Vamos lá. É não julgar, é não discriminar, é não ter preconceito. Lógico que quando você olha para alguém, seus sentimentos, suas emoções, seus impulsos podem se manifestar, porque nós trazemos reflexos condicionados. Nós herdamos de nós mesmos. Nós vivemos nesta existência o resultado daquilo que nós fizemos no pretérito. Disse Allan Kardec que se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências e em se transformar moralmente. Trazemos más tendências? Sim. Mas como é que nós saberemos? Temos no Evangelho de Jesus a referência. Então, se nós aprendemos com Jesus que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, é porque quando nós observamos, quando nós presenciamos, nós sabemos que o nosso espírito vai responder de acordo com aquilo que ele internalizou no seu processo evolutivo. Aquilo que ele foi consubstanciando em si mesmo, por conta das experiências. Aí a pessoa diz assim: nossa, mas quando alguém me provoca, eu não sei ficar em silêncio, eu tenho que responder na hora, senão me dá um problema. Eu não consigo me conter. O outro vem falar algo para mim que eu percebo que se trata de calúnia, de maledicência. Aí eu acabo, inclusive, alimentando aquele comentário a respeito de determinada pessoa. É a famosa fofoca. A fofoca é justamente um diálogo onde alguém tem a sua vida, a sua imagem denegridas. Certa feita, 500 anos antes de Cristo, o filósofo Sócrates falou dos 3 crivos, as 3 peneiras a respeito do diálogo. Quando alguém vier conversar conosco e nos dar notícias, passemos por essas 3 peneiras. Se o que a pessoa vai dizer não for bom, não for útil, não for verdadeiro, então não nos interessa. Se não for bom, se não for útil e não for verdadeiro, então não nos interessa. E a pessoa fala assim: nossa, eu sei disso tudo, eu leio o Evangelho, eu estou tentando ser mais humilde, até comprei uma sandália que parece que quem a usa é humilde, como se a sandália fizesse um franciscano. Nós sabemos que não. Então, como as leis de Deus são perfeitas, nós não ficaremos sem os recursos necessários. Nós reencarnamos e desencarnamos e nós vamos aprender. No plano espiritual, os intervalos das reencarnações nós chamamos de erraticidade. Lá nós aprendemos muito aquilo que nós não aprendemos no nosso plano. Mas, se apesar desse esforço, nós reincidirmos nos mesmos erros, Deus não vai desistir de nós.
Deus não desiste de nenhum dos seus filhos, nenhum filho de Deus está fora do seu amor. Aí nós vemos no primeiro capítulo do Evangelho de João: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo de Deus. Na gramática, o verbo é a ação do sujeito, mas aqui nós falamos da palavra, e a palavra de Jesus é a palavra de vida eterna. Mas para que nós possamos ilustrar melhor o nosso tema, no livro Pontos e Contos, pelo espírito de Humberto de Campos, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, capítulo 38, Estranhos Credores, este espírito amigo, que é o repórter do além, trouxe-nos uma história muito interessante a respeito deste processo. Então vejamos, nós temos um processo consciente, que é, temos no Evangelho a nossa referência, a luz que nos guia, mas se nós trazemos tendências que muitas vezes mais nos dominam, então é preciso que nós tenhamos aí alguns recursos que até então nos escapavam o entendimento. Mas a doutrina espírita, por isso que o nosso tema é sob a luz do Espiritismo, porque quem está na ignorância está em trevas, está na escuridão, e quem consegue ter o deslumbre da verdade, de perceber o mundo, de fazer uma leitura mais coerente da realidade, esse está na luz. E ele disse, Humberto de Campos, que lá no mundo espiritual ele não conheceu entidade mais luminosa do que Diana. Ele ficou sabendo que ela era uma das entidades que trabalhavam nas regiões inferiores, conhecidas por abismos. Abre-se um parêntese. Nós sabemos que o planeta Terra é envolvido pela região espiritual chamada de umbral. No umbral estão todos os espíritos que precisam eliminar os resíduos mentais que levaram de suas reencarnações. E esse tempo, ele é relativo, ele é mais ou menos longo, uma vez que muitos de nós desencarnamos e despertamos em instituições, bem como em hospitais no mundo espiritual, sem ficarmos num, por assim dizer, estágio nessas regiões. E as condições de cada espírito são compatíveis com o que eles fizeram ou que ele fez quando estava neste plano. Os abismos ficam abaixo ainda do umbral. E tem outras regiões que não é motivo nem objetivo do nosso tema de hoje. Muito bem, fechando o parêntese. Ele ficou sabendo também que dos espíritos que acompanhavam Diana, vários desistiam, mas ela persistia. E quando ele teve a oportunidade de conversar com ela na presença de outros espíritos, ele perguntou à entidade luminosa por que tanto sacrifício. E ela falou que quando ela estava encarnada, ela pertencera à pior classe das mulheres do planeta. Então ela impôs para si mesma 50 anos de trabalho nas regiões de sofrimento, justamente pelas experiências que ela vivera. Ela tinha 3 inimigos, 3 adversários ferrenhos que a atormentavam: o ciúme, o egoísmo e a vaidade. 3 inimigos. Só para vencer o ciúme, ela reencarnou 9 vezes consecutivas. 9 vezes consecutivas. E não conseguiu vencê-lo. Para vencer o egoísmo, reencarnou tantas outras vezes e também foi derrotada. Para vencer a vaidade, da mesma forma, não conseguiu. Então ela teve muitas reencarnações para vencer esses 3 vícios morais, mas foi por eles derrotada. Aqueles com os quais ela convivera, pais, filhos, irmãos, companheiros, eles iam evoluindo e ela ia ficando para trás na sua evolução. Eles se despediam dela,
diziam que iriam auxiliá-la, mas ela tinha que se esforçar. Até que o último que fora promovido para viver numa esfera mais evoluída, ela, ao se ver a sós, entregou-se inerme a esses adversários íntimos nas regiões sombrias, até que um dia ela foi visitada por uma entidade de mulher resplandecente que lhe contou que quando estava no mundo também teve os mesmos inimigos, mas que conseguiu vencê-los, sendo mãe de espíritos monstruosos. Espíritos monstruosos? Sim. E aí sugeriu a ela, Diana, que ela fosse naquelas regiões e que tivesse ali a disposição de ser mãe daqueles irmãos menos felizes. Ela foi. Em lá chegando, assim que ela viu os espíritos atormentados, deformados, ensandecidos, pois ouvira gritos, blasfêmias, heresias, desespero, ela vacilou, mas encorajada por aquela outra entidade de mulher, ela fez uma prece e ela foi atendida, porque um dos dirigentes daquela região, é importante que se diga que quando mencionamos que ninguém está fora do amor de Deus, esses espíritos são assistidos o tempo todo por mensageiros de Jesus. Então ali, mediante aquela súplica que ela fizera, um dos espíritos responsáveis por aquela esfera manifestou-se e disse a ela, sim, que ela teria permissão de receber 4 espíritos como filhos. Muito bem, ela preparou-se para reencarnar. Reencarnada, assim que ela foi se desenvolvendo, ela chegou à condição de perceber que era mulher. E, para sua surpresa, ela já esquecera tudo o que acontecera com ela em outras existências, inclusive dos compromissos que ela assumiu na erraticidade, que é naquele período antes de reencarnar. Ela viu que estava num corpo contrário aos seus impulsos de mulher. Ela tinha uma aparência que não era compatível com os seus anseios mais íntimos. Seus pais desencarnaram e ela conheceu um homem moralmente inferior que era deformado para ela, casou-se com ele e tiveram 4 filhos. No texto original está escrito assim, lá na primeira metade do século XX, escrito desta forma: 2 aleijados, um leproso e um cego. Mas nós falamos na atualidade, filhos deficientes, 2 deficientes físicos, um ranciniano e um deficiente visual. Assim que nasceu o último, o esposo desencarnou e ela passou a mendigar, uma vez que eles eram pobres. Ela teve o impulso de entregar os filhos para a adoção, mas ela, sentindo que precisava cuidar deles, voltou atrás, porque ela também tinha vontade, por conta da vaidade, de ir para uma vida onde ela iria fazer comércio no seu próprio corpo, para poder viver. Mas as necessidades dos filhos a impediam. Então ela passou a viver da caridade pública. E assim, por conta das dificuldades, das vicissitudes da vida, dos desafios, das lutas, dos sacrifícios, porque era frio, fome, ao relento, dependendo da sociedade para sobreviver juntamente com seus filhos, ela foi se transformando. Desencarnaram os deficientes físicos
desencarnou o ranciniano e o deficiente visual ainda continuou encarnado com ela por 40 anos. 70 anos findos da sua encarnação, ela desencarnou e, ao chegar no plano espiritual, se surpreendeu com a paz interior que ela conquistava. E aí a felicidade que ela usufruiu no mundo espiritual foi justamente por conta dos seus sacrifícios, dos seus martírios, como mãe de filhos torturados. E aí ela disse, depois de contar a sua história, ainda que ela de joelhos agradecesse aqueles espíritos pela eternidade, ela nunca pagaria a felicidade que ela sentia no mundo espiritual. Aí ela venceu os 3 inimigos: o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Vejamos, meus irmãos, minhas irmãs, enquanto nós temos esta oportunidade de trabalharmos no nosso processo de reforma interior, nós devemos fazer o máximo de nós. Nós aprendemos que fora da caridade não há salvação, porque é o amor. O que é salvação? É iluminação. Até quando nós ficaremos nesse ciclo de reencarnações, onde às vezes nós temos aqueles períodos onde nós passamos por sofrimentos atrozes? Quando se fala assim, olha, o Espírito está espiando, mas nós só espiamos quando temos consciência. Ah, mas a vida está tão difícil. Por que a vida está tão difícil? O que Jesus nos ensinou? Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Em Jesus nós temos a inspiração para que um dia nós possamos conquistar a ressurreição espiritual. O que é a ressurreição espiritual? A condição de espíritos que não vão mais reencarnar passando por essas expiações, passando por essas dificuldades. Agora, Jesus, ele sofreu, mas sendo um espírito puro e perfeito, não é porque ele devia, não. Ele nada devia, porque a sua perfeição foi conquistada antes que o nosso mundo existisse. Por isso que ele também é a palavra do apóstolo João, o verbo de Deus. Mas ele veio ensinar-nos de que para que nós possamos conquistar o seu reino de amor e luz, precisamos passar nesta senda progressiva pela dor. Não devemos buscar a dor, mas a dor é processo. Por que nós sofremos? Porque trazemos essas imperfeições. E essas imperfeições nós vamos superando-as através, por exemplo, da caridade. E não só a caridade material, mas também a caridade moral. E aí Allan Kardec sabiamente perguntou aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vejamos, benevolência para com todos. Lembrou de alguém aí? Está pensando em alguém? Sabe aquela pessoa? É, ela mesma. Então, vamos ser benevolentes com ela? Porque às vezes nós somos benevolentes apenas com aqueles que nos tratam bem, que nos elogiam, não é? E aqueles que nos aborrecem. E por que nos aborrecemos? Por que nós sentimos mágoas, ressentimentos? Indulgência para com as imperfeições alheias. Se o outro erra, nós também podemos errar. Diz Emmanuel, e vai aí uma informação que tenho certeza que muitos já sabem. Quando nós observamos as imperfeições dos outros ou dos seus defeitos, como geralmente falamos, nós vamos assimilando-os. Então você diz assim: nossa, mas aquela pessoa mente demais.
vai chegar um momento que você vai ver que você está mentindo também, porque você acaba somatizando aquilo que o outro tem de negativo e que você repudia. Olha só, que absurdo, hein? Mas é a realidade. É a realidade. Nós não podemos julgar. E perdão das ofensas. Então nós temos benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ah, perdoar é fácil demais. Você não acha? Vocês não acham? Meus irmãos, minhas irmãs, amados internautas, é fácil? Não, não é. Por que não é fácil? No nosso grau evolutivo não é. Porque nós trazemos essas más tendências e às vezes nós nos melindramos quando alguém nos critica, quando alguém nos chama a atenção, quando alguém faz uma observação de algo que nós fizemos e que a pessoa crê que aquilo estava completamente errado e às vezes não sabe falar conosco, e aí ficamos com raiva daquele outro ou daquela outra que fez isso conosco. Porque perdoar não é esquecer, esquecer é problema de memória. Perdoar, nesse sentido, é: o outro fez algo contra mim, o outro me prejudicou, e aí, até às vezes eu posso ter ficado ressentido no momento. Agora, quem não ficou nem ressentido, nem melindrado, parabéns, já progrediu. Atenção, vocês, meus irmãos, minhas irmãs, se você não fica magoado com ninguém, em hipótese alguma, eu creio que na próxima encarnação você vai para um mundo superior. Olha que maravilha, que bênção! Ou voltar para cá para ajudar aqueles que ainda não conquistaram essa virtude, dando seus exemplos. Jesus desceu para nos elevar, como eu disse. Então, como é que nós saberemos que perdoamos aqueles que se opuseram a nós? É quando nós recordarmos do que praticaram e que nos feriu. É lembrarmos da situação, lembrarmos deles, sem qualquer sentimento de mágoa. É lembrarmos daquele irmão, daquela irmã, rogando a Deus que os abençoe. Olha que maravilha. Então, o perdão é uma construção. Diz o Espírito de Karbachunkel, no livro O Espírito da Verdade, que filho do orgulho é o melindre. Qualquer coisa que a pessoa diz, você já fica ali, fechado, já não quer mais falar com ninguém, fica introvertido na sua dor. Oh, mas como eu sofro, como eu sou injustiçado neste mundo. Para com isso, meu irmão, minha irmã. Autopiedade é péssimo, não fique com dó de si mesmo. Nós precisamos reagir. Jesus foi caluniado, nós sabemos. Se Jesus foi caluniado, e nós que temos as nossas imperfeições, o que podemos esperar? E aí, Joana de Ângeles nos traz uma contribuição muito importante que nós devemos refletir, uma vez que nós, enquanto espíritos neste processo evolutivo, nós desejamos uma condição espiritual mais feliz, serve para que nós possamos refletir a respeito. Quando puderes, disse Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco, posterga, adia a prática do mal, até o momento que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo. Então, nós fomos provocados. Já ouvimos falar da água da paciência, que Chico Xavier comentou. Se alguém fala alguma coisa ou faz, antes que nós possamos responder, coloquemos um pouco de água na boca e seguremos. Não vamos engolir a água até que passe a raiva. Água da paciência. Por falar nisso, vamos fazer um teste de paciência. Se nós respondermos a mesma pergunta 5 vezes, com calma, com serenidade, né? Sem alterarmos, sem gritarmos, olha aí, já estamos a caminho de termos paciência. Vou repetir, quer ver? Não, calma. Todos já entenderam. Empurrado para o campeonato da competição
na área da violência, pare, estuga o passo e reflexiona, assumindo a postura da resistência passiva. É interessante, mas quando provocados, ou empurrados para essa disputa, hoje o duelo ele ocorre de todas as formas. Nas redes sociais, alguém faz uma postagem, o outro vai lá, critica. Tem pessoas aplaudindo a violência nas redes sociais. Existem aqueles que estão compartilhando cenas brutais nas redes sociais, passando recibo para a violência. Ora, nós devemos orar pelos nossos irmãos e não sermos coniventes. Aturdido pela compulsão do desforço cruel, considera o teu agressor como um infeliz amigo que se compraz da perturbação. Às vezes nós queremos falar algo para o outro que nós vamos sentir bem, mas aquilo que nós queremos falar vai feri-lo, vai machucá-lo moralmente. Então nós devemos refletir, eu também estou sujeito a quedas morais, porque nós trazemos nossos reflexos. Como é que saberemos se trazemos esses reflexos de uma forma que nós podemos comprometer espiritualmente? Alguém diz para nós assim: olha, o fulano disse isso de você. Aí quando nós recebemos aquela notícia, se continuarmos serenos, tranquilos, em paz, sem nos ofendermos, é porque nós já progredimos nesse sentido. Mas se nós já temos aquela vontade de ir à desforra, de ir lá revidar o que o outro fez, então nós temos que trabalhar esse sentimento. Esse sentimento ele é negativo, porque nós vamos descobrindo aqui que nós trazemos em nós na convivência com os nossos semelhantes. É interessante isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós já estamos amando o próximo como a nós mesmos? Nós amamos todas as pessoas com as quais nós convivemos? Para começar, não. E aqueles mais distantes? É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e as alegrias de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel, a requeimarem por dentro, passados os primeiros momentos. Então, às vezes, nós nos permitimos influências negativas, não só daqueles com os quais nós convivemos, mas também dos espíritos que ainda se comprazem na ignorância. Allan Kardec perguntou se os espíritos influenciam os nossos pensamentos, e eles responderam: a este respeito, sua influência é maior do que imaginais, pois de ordinário são esses que vos dirigem. Vejamos, influências espirituais não são obsessões, mas elas podem se tornar. Porque a influência espiritual se torna obsessão a partir do momento que você é constrangido. Quando sofremos um constrangimento, em virtude da persistência daquelas influências espirituais, aí nós nos desequilibramos. E as obsessões, conforme consta no Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, faz parte das provações e das expiações, mas nós podemos evitá-las. Então, em Jesus, nós temos o divino modelo e guia para seguirmos. E aí, para finalizar, questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou qual o meio mais prático para ser feliz e vencer o arrastamento ao mal. E aí a resposta foi de Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. E aí, na questão 919A, Allan Kardec diz estar ciente da sabedoria desta frase, mas qual seria a forma mais eficaz de fazê-lo? E aí Santo Agostinho diz, dentre outras considerações: fazei o que eu fazia quando eu estava na terra. No final da jornada, eu passava em revista todas as minhas ações, se eu não errei contra Deus, contra o próximo e contra mim mesmo. Ou seja, ele fazia um exame de consciência. Então ele analisava.
Vale a pena ler estas questões 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, para que nós saibamos aí como nós iremos fazer esta reforma interior. E fechando, onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Na consciência. Nós não vamos fugir da nossa consciência. Portanto, que possamos conquistar a paz que Jesus nos oferece. Que Ele disse: a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é esta, em que nós nos permitimos as más tendências e temos um comportamento incompatível com o que o Senhor nos ensinou. E a paz dele, essa paz interior, essa paz da consciência que realmente está aprovando tudo aquilo que nós estamos praticando em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Gratidão, que a paz do Senhor esteja conosco. Muito obrigado.